Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos falar sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo. Por quê? Agora nós vamos fazer algumas atividades de interpretação textual em que saber a diferença de sentido denotativo com sentido conotativo é muito importante. Vamos começar a falar do sentido conotativo. Ele está associado ao uso de palavras com sentido figurado, ou seja, palavras com vários significados diferentes dependendo do contexto em que foram empregadas. O sentido conotativo ele demanda um maior poder de interpretação para ele ser compreendido. Frases com palavras em sentido figurado precisam de ter uma interpretação maior para serem compreendidas. Vamos ver alguns exemplos? Rafaela tem um coração de pedra. Tem como alguém ter um coração de pedra no sentido real? Não tem, né? Então, essa é uma frase que tem um sentido conotativo. O que significa Rafaela ter um coração de pedra? Rafaela tem um coração que não se deixa abalar por qualquer coisa. Rafaela é uma pessoa forte. Rafaela não se emociona fácil. Então, tem todo um sentido conotativo que a gente tem que ter um poder de interpretação para conseguir entender essa frase. A Aline é um sol em nossas vidas. O que significa isso? A Aline é um sol em nossas vidas. E a gente sabe que ela não é o sol. Qual é o sentido figurado que essa frase quis passar pra gente? Que a Aline é luz na vida das pessoas, que a Aline ilumina a vida das pessoas. Então, outra frase que a gente teve que ter uma interpretação maior para conseguir entender o que ela quis dizer. Já o sentido denotativo significa o sentido próprio, o sentido literal, o sentido real das palavras. Quando ele está empregado em uma frase, ela não abre oportunidades para diversas interpretações. O que está escrito ali é o que realmente é. Vamos conferir alguns exemplos básicos. O leão é um mamífero. Pronto, não tem mais interpretações. Já li essa notícia em uma revista. Estou muito cansada. Então, todas essas frases foram escritas no sentido denotativo, ou seja, o sentido exato da palavra, e não deu margem para a gente fazer outras interpretações. Mas então vocês me perguntam, como que isso vai cair em prova, em vestibular? Eles vão querer saber se você sabe a diferença entre denotação e conotação. Então eles vão te jogar algumas frases ou algum texto pequeno e vai te perguntar se o autor escreveu aquilo no sentido denotativo ou conotativo. Algumas provas e vestibulares preferem usar os termos literal e não literal. Literal seria o mesmo que sentido denotativo, sentido real, e não literal seria o mesmo que sentido conotativo, sentido que abre margens para várias interpretações. Vamos conferir um exemplo agora com a palavra fera. Os policiais ambientais conseguiram prender a fera. Quando a gente lê essa frase, a gente pensa em policial ambiental prendendo uma fera. Pode ser um animal selvagem solto pela cidade, por exemplo. Então, a gente consegue entender que ela tem um sentido real, um sentido denotativo. Ana Teresa ficou uma fera com o barulho da turma. O que significa? Abre uma interpretação para a gente achar que ela ficou brava, muito brava com o barulho da turma. Luca é fera em literatura. Aí já abre uma interpretação para a gente imaginar que ele é muito bom, muito fera na matéria de literatura. Vamos simular uma questão de prova, então. Nessa questão, estaria pedindo o seguinte: assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Letra A. O vento acariciava os meus cabelos. O vento não pode, literalmente, acariciar algo. Então, não seria essa alternativa.
Minha vida é um livro aberto. Não há como, né, literalmente, abrir a vida. Letra C. Estou com uma fome de leão. Se nós somos humanos, nossa fome não pode ser como a de um leão. A propaganda é a alma do negócio. Negócio não tem alma. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Essa é a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado. Não dá para a gente abrir novas possibilidades de interpretação. Nessa questão, eles pedem o seguinte: a frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido real, no sentido denotativo, no sentido literal é: além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. A palavra frutos está nessa frase, em seu contexto, em seu sentido real? Não está, né? Letra B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Então, nessa letra B, essa palavra inveja está no seu sentido real. É possível a gente afirmar que esses números, esses percentuais, foram capazes de causar um sentimento de inveja ao presidente. Números são elementos que podem causar algo em alguém. A gente pode ficar triste ou pode ficar feliz por causa de números, de dinheiro, por exemplo. Então, é possível que esses percentuais tenham causado inveja nesse presidente. Então, é essa a alternativa correta. Letra C. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Esse abrindo as portas relacionado a genéricos não está no sentido denotativo. A indústria disparou gordos investimentos. A indústria não dispara no sentido literal nada, né? Colheu uma revelação surpreendente. Colheu uma revelação também não está no sentido denotativo. Então, pessoal, acharam tranquilo a matéria? Nós vamos continuar aprendendo novos termos que são importantes no que diz respeito à interpretação textual de provas, de vestibular e tudo mais. Agora, para a gente praticar, eu vou enviar para vocês um exercício de interpretação textual que vai ser necessário saber o que é denotação e conotação para que vocês respondam as perguntinhas, combinado? Então, até a próxima aula, faça uma atividade no caderno e no retorno eu darei o visto. Beijinhos!